Vamos aprender a palavra, vamos? Vamos aprender com o Espírito de Deus. Hoje é a 9ª noite de consagração. Na noite de consagração anterior, que foi realizado aqui no dia 30 de novembro, porque foi a data que antecedeu a ceia do mês de dezembro. Nós falamos sobre faz muito tempo, né? Sobre a mentira. Nós falamos sobre a mitomania. As pessoas que têm mania de mentir. E por inúmeras vezes, amados, haverá situações na nossa vida onde nós teremos que manter a nossa postura cristã, porque nós somos cristãos, então nós não mentimos, nós não aceitamos a mentira, nós não compactuamos com a mentira. E haverá situações onde pessoas irão nos seduzir para mentirmos, às vezes por elas ou por alguma situação. E o Senhor quer, então, despertar você para essa situação que é muito complicada, porém, o Filho de Deus tem que ter postura naquilo que é o sim, sim e o não, não. Até mesmo quando se fala de emprego e de um patrão. O crente não mente. Pastor, mas é ele que paga meu salário. Não é ele, é Deus quem paga o teu salário. E se você mentir, mesmo amando de um patrão, você tem parte com o diabo. Porque a mentira é do diabo. E hoje, Deus quer abrir os nossos olhos em relação a isso. Há crentes que mentem e pensam que não vai ter problema nenhum. Há crentes que mentem e aí colocam a desculpa em alguma situação ou alguma pessoa e dizem, eu tive que mentir porque ele mandou. Quer dizer que a pessoa manda em você. A pessoa tem poder sobre a tua vida. E Deus não. Então, amados, se segura aí que hoje vem ensinamento, vem alimento bem sólido para mim e para a tua vida, para o nosso crescimento. Amém? Até porque haverá também situações em que você terá que aconselhar mentirosos. E é o que mais tem na face da terra hoje, são pessoas mentirosas. E você na terra é luz. Agora, como que essa luz está brilhando para os outros? As pessoas que estão perto de você, que precisam de um aconselhamento bíblico, dão crédito para você se você abrir a boca e falar? Olha que sério que é isso. Então você precisa estar preparado, amém? Por Deus, pela palavra, para saber como orientar um mentiroso, estando com a vida totalmente alinhada às regras de Deus. Porque se a minha vida não está alinhada às regras de Deus, como eu posso aconselhar um mentiroso? Ele pode olhar para mim e falar, mas você também mente. Você também conta de vez em quando uma mentirinha. Você está querendo aconselhar a mim? Estão entendendo? Então, hoje, Deus vai falar conosco a respeito dessa situação. Não da mentira em si, mas hoje nós vamos falar mais a respeito da verdade. Amém? Mas nós abordando o tema da mentira. Ok? E o tema da mentira nós falamos na noite de consagração anterior. E hoje nós vamos abordar mais a fundo a questão da verdade. Amém? Os nossos irmãos que estão online, meu abraço, minha saudação, no amor de Cristo.
família bendita em Lençóis Paulista, em Bauru, nossa irmã Rossana. Glória a Deus pelas vossas preciosas vidas. Amo vocês no amor de Cristo e que esta palavra venha trazer edificação e crescimento às vossas vidas e que abençoe a todos os corações em nome de Jesus. A palavra de Deus diz em Provérbios, no capítulo 12, versículo 22, diz assim: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente, aleluia, são o seu prazer. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, Deus amado e bendito, Deus maravilhoso, santo, justo, reto, vivo, verdadeiro, único e soberano Deus, Rei de reis, Senhor de senhores, majestoso, maravilhoso, o grande eu sou, conselheiro, príncipe da paz, o Deus forte, o alfa, o ômega, o princípio, o fim, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, o mesmo ontem, hoje e eternamente, Jesus, o nosso Senhor, nosso Salvador, aquele que é o nosso dono, o nosso Quírios, o nosso proprietário, aquele que rege a nossa vida, que governa sobre nós, conforme lhe apraz, conforme o teu querer. Aqui estamos, Senhor, mais uma noite, para consagrar a nossa vida, Senhor, para consagrar, ó Deus, o nosso viver, mediante a Tua Palavra, Senhor, aprender com a Tua Palavra, para que tenhamos, Senhor, um comportamento fiel de cristão nesta terra, um comportamento verdadeiro de cristão nesta terra, Jesus. Comportamento bíblico, um comportamento, Jesus, fiel aos Teus ensinamentos. E eis-me aqui, Senhor, para falar à Tua igreja, falar às Tuas ovelhas nesta noite em Teu nome, trazendo, Deus, a edificação que vem do Teu Espírito, os ensinamentos que vêm de Ti. Por isso eu lhe peço com toda a submissão, Pai, com temor, com santo tremor, com a humildade, Jesus, pois reconheço, Senhor, que sem Ti eu nada posso fazer, eu nada sou. Tu és a minha capacidade, a minha suficiência, Senhor. E eu te peço, Deus, que mais uma vez o Senhor me use neste altar que é Teu. Neste altar, Jesus, onde é o Senhor quem reina. Que o Senhor use a minha boca. E que as minhas palavras, Senhor, sejam as Tuas palavras, para louvor, honra e glória do Teu nome. O nome santo de Jesus Cristo. Amém. E todos que oraram comigo, digam amém, amém e amém. Aplauda, igreja. Obrigado, meu amado ministro Vinícius, minha amada querida pastora, esposa Daniele, meus irmãos amados, igreja preciosa de Jesus Cristo nesta terra, santos preciosos, povo de propriedade exclusiva do Deus vivo, nação santa, reino dos sacerdotes, escolhidos por Deus, predestinados em amor desde antes da fundação do mundo para tão grande salvação, aqueles que reinam em vida por meio de Cristo, foram separados por Jesus para receberem os mistérios que estavam ocultos desde tempos eternos e que agora são os despenseiros da graça de Deus, da multiforme graça de Deus. Há princípios
que devem reger a vida do salvo e a vida da igreja. Então, amados, a igreja de Cristo, ela precisa ter um rosto. A igreja de Cristo precisa ter uma face, uma identidade. E não é isso que nós percebemos nos dias de hoje. A igreja de Cristo, ela tem caminhado sobre a terra sem identidade, sem rosto, sem face. Ela se transforma de tempos em tempos. Ela não tem uma identidade, não tem um rosto. E a igreja verdadeira de Cristo, ela tem uma identidade. E essa identidade é a Bíblia Sagrada. Vinícius, tira só um pouco o retorno para mim aqui, filho. Do meu microfone, tá? Glória a Deus. Então, esses princípios são aquilo que é ensinado pela Bíblia Sagrada. Então, é comum podermos observar quanta apostasia, quantas palhas, quanta ruína, quanta mentira, quanta falta de ética, quanta influência política as igrejas estão hoje recebendo. Igrejas destruídas, igrejas que estão totalmente destituídas do poder espiritual, porque estão enfermas por causa da infidelidade com o qual tem vivido o Evangelho. Por causa da perversão com que andam as igrejas chamadas de Jesus, estão aí as ovelhas de Cristo todas enfermas e com a vida destruída. Vivem ainda à sombra e não o bem real. Vinícius, o grave está sobrando um pouco, filho. Agora se tira um pouco o grave. Então eles vivem a mentira e não a verdade que há em Cristo Jesus. Em Colossenses 2,17 diz assim: porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então a maioria do povo de Deus tem vivido de sombras e não os bens reais consumados na cruz do Calvário pelo nosso Senhor. São pessoas que ainda não têm uma união estável com o seu Salvador. Não estão totalmente firmes em Cristo. A maioria das igrejas, amados, estão sendo corrompidas pelo modernismo. Substituíram o Evangelho de Cristo por um evangelho social. Uma igreja que não tem envolvimento verdadeiro com a palavra. Uma igreja onde vivem cada um por si e Deus por todos. Pessoas que não têm prazer na obra do Senhor. Pessoas que não têm interesse nas coisas da obra do Senhor, nas coisas da igreja. Pessoas que se mostram alegres e felizes em reuniões seculares, em festas seculares. Se mostram muito felizes em outros lugares e na igreja parece que é um fardo, parece que é uma obrigação. Vai porque está, parece que é forçado a ir, não recebe a palavra, não dá a devida atenção à palavra, não aceita a correção, fica de cara fechada. E se não tomar cuidado, essas pessoas vão embora da igreja. Por quê? Porque estão todos errados, a começar pelo pastor. E eles estão certos. Então, na maioria das vezes, como a igreja que prega a palavra está errada, eles estão certos, eles vão embora. E isso vem de onde, pastor? Porque isso vem de algum lugar, amado. Isso surgiu em algum lugar. Isso, amado, isso procede de um processo maligno
que há tempos se instalou dentro das igrejas. As pessoas querem um evangelho que lhes agradem, as pessoas querem um evangelho fundamentado na mentira e não na verdade. A verdade lhes dói, a verdade machuca, a verdade incomoda, e eles preferem então a porta larga. E tudo que Deus determinou e estabeleceu para a vida de um filho dele nesta terra, está hoje sendo abominado, está sendo hoje rejeitado pelo homem. Então o evangelho não é algo flexível. O evangelho, amado, é algo assim. Sim, sim, e não, não. O evangelho não é algo flexível. Se Deus diz não, é não. Se Deus diz sim, é sim. E o que passa disso, pastor? É do maligno. A igreja de Jesus não se desvia nem para a direita, nem para a esquerda. Olha, amados, muitos que andaram em nosso meio se desviaram da graça. Sim ou sim? Se desligaram de Cristo, porque não se adaptaram a viver a verdade. Não conseguiram colocar as suas vidas dentro daquilo que Deus diz, sim, sim, e não, não. Em 2 Coríntios 6, versículo 14, diz assim, a palavra de Deus: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Amados, nós não somos contra ninguém. Não somos contra. Mas nós não aprovamos o que Deus não aprova. O que Deus condena, nós condenamos. Mas pastor, hoje os tempos são outros. E Deus mudou? Deus mudou? Os tempos são outros, mas o Deus é o mesmo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui fácil para a igreja entender. Deus destruiu 2 cidades lá atrás. Bem lá atrás. No tempo de Abraão. Como é que chamava a cidade? Como? Sodoma e Gomorra. Era o nome das 2 cidades que Deus destruiu. Tacou fogo. Matou todo mundo queimado. Por que que Deus fez isso? Por causa da perversão sexual e do homossexualismo. Graças a Deus agora eu não corro o risco de ser preso. Antigamente, se eu falasse aqui, eu corria o risco de ser preso, sabia? Estava em trâmite, né, um projeto de lei para proibir os pastores a falar a respeito da questão da LGBT, de gays, de lésbica, de homossexual. Se falasse em púlpito, poderia receber processo, ser preso. Se pegasse em flagrante, era preso na hora. Essa era a lei. Mas graças a Deus, não foi aprovado. Então nós podemos falar aquilo que a Bíblia fala. Então, amados, porque é isso que o diabo queria, calar a voz da Bíblia. A voz de Deus. Nós sabemos que há pessoas que não falam a respeito disso. Mas se a Bíblia fala, nós temos que falar. Então Deus, amado, Ele destruiu 2 cidades por causa de homossexualismo.
E será que hoje ele bate palmas para esse tipo de comportamento? Será que Deus diz, oh, que lindo, é assim mesmo que eu criei para vocês fazerem? Será que é assim? Ah, mas o pastor é muito rígido. O pastor é muito radical, amado. Eu vou ser bem honesto, sabe? Eu acho que radical para mim, eu acho que é pouco. Eu acho que para mim, acho que tinha que ser radicalicíssimo. Para mim, eu, pastor Emílio. Tem gente que não gosta de radicalismo. Mas se a palavra diz, amado, cá entre nós, eu fico com a palavra. Pode ser quem for, mas pastor, é o fulano de tal que está falando. Mas o que a Bíblia diz? Eu não quero saber o fulano de tal. Pastor, mas o fulano de tal está há 40 anos pregando a graça. Amado, a Bíblia tem mais de 2000 anos. O que Deus diz? Eu quero saber o que Deus diz. Sabe por quê? Porque o povo de Deus tem um leve, sabe, um leve engano de seguir homens e não a palavra. De seguir a homens e não a palavra. E quando eu sigo a homens, eu tropeço. Quando eu sigo a homens, eu vou ser confundido. Agora, quando eu permaneço na palavra, amado, eu não tropeço e não serei nunca, jamais confundido. Então, pastor, o senhor é muito radical, vou me embora da igreja. O problema é teu. Eu sempre falei isso aqui. Não é hoje que eu vou mudar. Sabe por quê, amado? Talvez alguns nas redes sociais, amado, né, nós temos aí inúmeras pessoas que, né, nos acompanham, ouvem, né, as pregações, as mensagens. Talvez alguém diga, eu não vou ouvir mais esse pastor. Ok, não sou eu quem te julgo. Não sou eu. Chegará o dia em que você estará frente a frente com o teu Criador. E Ele vai te julgar. É assim. Nós estamos aqui para aprender com o nosso Criador. Para vivermos conforme Ele quer. Agora, eu venho para aprender a viver conforme meu Criador, eu chego aqui e falo, não vou fazer assim não. Não vou viver desse jeito, porque esse jeito é muito radical. Então, amado, tem algo que se chama conversão. E se eu não fosse convertido, eu não podia estar aqui pregando a palavra de Deus. Se eu tivesse alguma coisinha com o mundo, sabe, eu tomava cerveja todo dia. Eu fumava. Eu usava droga. Eu tinha tendência para prostituição. Escuta. Se eu não estivesse totalmente limpo pela palavra, eu não poderia estar aqui pregando a palavra de Deus para você. Porque tem crente, amado, que lá no mundo fumava 8 maços de cigarro por dia. Aí se entrega para Jesus e começa a fumar 1 maço por dia. É conversão? Lá no mundo bebia todo dia cerveja. Aí se entrega para Jesus, ele bebe cerveja só de domingo. Não, que agora é só de domingo. Jesus me libertou. Do quê? É conversão? Não é conversão. Está limpo pela palavra? Não está limpo pela palavra. Então, seguir a Cristo é ser radical, amado. E as pessoas se incomodam com isso. Não, porque não pode falar assim. Porque não pode. Não deixa. Porque deixa, amado, eu estou aqui pregando a palavra. Tem pessoas que se incomodam do jeito que eu falo. Estão entendendo? Tem pessoas que falam, está na carne. Amado, se eu estou pregando a palavra, eu estou na carne? Respondam para mim. Se eu estou pregando a palavra de Deus, eu estou na carne? É engraçado as pessoas, sabe, julgarem, porque está incomodando. Está incomodando, aquilo está ali, cutucando. Por isso, amado, que pessoas não ficam na graça de Deus. Por isso que muitas pessoas não conseguem adaptar o seu estilo de vida à graça.
Porque a graça de Deus, amado, é para quem quer vida com Cristo. A graça de Deus é para quem quer a vida santa. A graça de Deus é para quem quer compromisso com a palavra. A graça de Deus é para quem quer de fato servir a Cristo de mãos limpas e coração puro. Você não vai aplaudir, não. E não tem nada arrumado, não. Não tem ninguém aqui com cartolina aqui dizendo aplausos. Né? Não tem nada arrumado aqui, mas a palavra, né, você tem que reagir. Né? Se é Deus falando, é algo que bate no nosso espírito, testifica da verdade, tem que ser exaltado. Amém? Amado, chegará o dia em que nós estaremos frente a frente com o nosso Criador e Ele nos julgará. A todos nós, um por um. Olha lá, vamos de novo aqui, versículos 2 Coríntios 6, 14 a 18. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Não é o pastor Emílio que está falando. Não é. Diz o Senhor Todo-Poderoso. Pastor, mas isso é graça? Mas quem escreveu foi Paulo. É Paulo que escreveu isso. Não é lei. Não foi Moisés. Foi Paulo. Então você é separado. Diga, eu sou separado. Eu sou separado. Você é santo. Diga, eu sou santo. Então, você não tem nenhuma ligação com o maligno, amado. Não se envolva com o mundo. Não se envolva com as coisas do mundo. Você foi chamado para fazer parte da igreja de Jesus. Então cuide da igreja de Jesus. Cuide da imagem da igreja de Jesus. Sabe? Não viva aí em cima do muro, sabe? Sem uma opinião, sem um conceito reto do que é o Evangelho de Cristo. Sabe? Não envergonhe o testemunho de Cristo através da sua vida, com todo o respeito e amor que eu tenho por você. Sabe? Permaneça firme na doutrina. Aquilo que Paulo diz, cuide de ti mesmo e da doutrina. Então se preocupa com a tua vida, se preocupa com o teu viver e com a doutrina. Ai, pastor, mas eu tenho que... Eu me preocupo com o fulano de tal, porque o que ele vai pensar de mim, amado? Deus está dizendo para você se preocupar com você e com a doutrina. O que você está preocupado com o vizinho? O que você está preocupado com o que o fulano vai falar a teu respeito? Se eu fosse me preocupar com o que as pessoas falam a meu respeito, amado, eu tinha aí voltado para o mundo há muito tempo. O que a minha família já me detonou por causa de Cristo, amado, por causa do Evangelho, eu já tinha voltado para o mundo há muito tempo. Mas por quê que eu permaneço? Porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei o Deus que eu sirvo neste altar, amado. É um Deus que é reto, justo, verdadeiro e não brinca com a sua palavra. Ele não brinca. Então o que ele reprova, eu reprovo.
O que ele condena, eu condeno. Mas quem é o Senhor, pastor? Eu não sou ninguém, mas se Deus condena, eu condeno o que Deus condena. Porque Ele é o Senhor. E Ele habita em mim. Então eu não vou bater palma, amado, para aquilo que Deus condena. Eu não vou aplaudir, eu não vou louvar aquilo que Deus diz está errado. Tem muito crente hoje fazendo isso. Aplaudindo o pecado, aplaudindo o que é errado, louvando aquilo que Deus condena, bem declarado na sua palavra. Então, nós temos que nos manter na verdade e não na mentira. Amém? Porque nós somos separados. Diga, eu sou separado. As mulheres da graça de Deus, amado, sabe, elas têm a liberdade para servir a Cristo com santidade, com decência. Sabe, não se vestem de qualquer jeito. Não vão à igreja com roupas sensuais, com vestes sensuais, sabe? Provocando o irmão. Não fazem isso porque são mulheres santas. O Salmo 15, 1-4 diz: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Aí vem a resposta. O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo. O que é o réprobo? Aquilo que Deus reprova. Aquilo que Deus diz, eu reprovo. Mas honra aos que temem ao Senhor. Aleluia. O que jura com dano próprio e não se retrata. Olha aí. Olha aí, amado. Erra, pisa na casca da banana, pisa no tomate e não se retrata. Não pede o perdão. Não sabe como se faz. Não sabe o caminho para chegar e dizer, olha, eu errei, me perdoa. Olha lá, amado. Isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. Quem vai habitar? O que vive com integridade, pratica a justiça e de coração fala a verdade. Não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo. Despreza aquilo que Deus reprova, reprova o que Deus reprova. Honra os que temem ao Senhor. Tem prazer de estar junto com os que temem ao Senhor. Não quer estar lá no mundo, não. Não quer estar no meio de ímpios, na roda dos escarnecedores. Não quer, não. Quer estar no meio dos santos. Que sabe que no meio dos santos tem o fogo de Deus. Então você não foi gerado por Deus para agradar ao mundo, e sim a Deus. Você foi gerado por Deus para agradar a Deus. Então a sociedade, ela quer valorizar, ela quer defender o que Deus despreza, amado. O que Deus reprova. Você liga a televisão numa novela, principalmente desse canal do capeta aí, que só passa o que não presta. Tudo que não presta você aprende na Rede Globo. Tudo que não presta. Você liga lá e tem crente que assiste novela, sabia? Tem crente que assiste novela. Não fica um dia sem assistir novela. E tudo do capeta está lá. Traição, adultério, fornicação, sexo fora do casamento, drogas, álcool. O que mais? Filho desrespeitando o pai, mãe. Enfim, tudo que o diabo gosta está lá. Então a sociedade quer valorizar isso.
quer defender isso. Então, o que Deus reprova, a igreja reprova. Deus reprova, a igreja reprova. Pastor que não reprova o que Deus reprova, não é pastor de Jesus, amado. Pastor que, sabe, passa a mão, sabe, dá um jeitinho. Não, mas não é bem assim. Não pode ser tão radical. Amado, desculpa, amado, não é pastor de Jesus. Não é pastor de Jesus. Cada um com seus... meu pai já falava, cada cabeça, cada cabeça uma sentença, né? Então cada um é livre para pensar o que bem entende, o que bem quer. Mas a palavra é uma só. Então se eu ceder, se eu, sabe, abrir, sabe, concessões, daqui a pouco, amado, daqui a pouco não tem mais o poder de Deus na vida da igreja. Vai acabar virando uma coisa humana. Sabe? Acaba virando um lugar de orientação humana. Psicologia humana. Não vai ser mais a igreja de Jesus. E eu tenho orado a Deus, amado, sabe? Com todo o zelo, pedindo para o Senhor para que Ele me mantenha firme no foco, na visão que um dia Ele me deu. Que é de pregar a verdade para as ovelhas. Eu não quero fazer tropeçar uma ovelha de Cristo por erro de outros. Eu não quero. Eu não quero. Então, eu fico com a palavra. Vai ser criticado. Eu prefiro ser criticado por pessoas do que reprovado por Deus. Eu prefiro, amado. Eu digo isso, sabe? Meu coração aberto, seja quem for. Eu amo com o amor de Cristo. Se quiserem me condenar, se quiserem, sabe, me apontar e pá, eu já estou acostumado. Mas eu não quero ser reprovado por Deus. Então, se Deus reprova, eu não posso aprovar. Se Deus condena, eu não posso aprovar. Este altar, amado, este altar não tem negócios escuros e escusos com nada e com ninguém. E jamais vai aceitar esse tipo de coisa. O seu pastor não vive de jeitinhos. Não, eu não aceito. Não aceito. Sabe? Se eu penso em buscar auxílio no Egito, Deus me coxa. Fala comigo, me diz. Qual é o Deus que você está servindo? Que Deus que você está pregando lá na igreja? E várias vezes, amados, em momentos, às vezes de desespero, a gente tenta, vem à mente algumas ideias, mas é tudo de buscar auxílio no Egito. E Deus é maravilhoso que Ele vem e nos impede. Fala, ei, teu auxílio sou eu. Teu auxílio sou eu. Teu socorro vem de mim. E não de homens. Então você não tem que fazer média com homens. Você não tem que agradar homens. Você tem que me agradar. Você tem que fazer a minha vontade e só. Então, amado, isso é tremendo, sabe? E aí você fala dessas coisas para algumas pessoas, você fala, né, do que Deus reprova e que você reprova também, e, né, porque Deus condena e você condena também. O que a Bíblia diz, amado, que a Bíblia diz que Deus condena, nós somos nesse caminho, nesse segmento. E aí você fala para algumas pessoas, aí a pessoa olha para você, mas isso não é amor. Ah, não? Fala para Deus que não é amor. Fala para Deus que não é amor. Por exemplo, reprovar o homossexualismo, ah, não é amor. Fala para Deus. Quem reprova é Deus. Quem condena é Deus.
Deus criou o homem para ser homem, criou a mulher para ser mulher. E tantas outras coisas, amado, que a Bíblia condena, que Deus condena. Eu não vou entrar nesse viés aqui, senão nós vamos não vamos gastar muito tempo aqui, e nós temos muito para falar ainda. Essa noite de consagração aqui vai dar umas 2 horas. Então ouça. Deus é soberano, Ele é o Criador, Ele é Senhor absoluto, e a sua palavra não muda. O Evangelho não é flexível. Salmo 15, versículo 15. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente, quem deste modo procede não será jamais abalado. Pastor, o que é isso aí? Não empresta seu dinheiro com usura. Não empresta o dinheiro com juros. Crente não empresta dinheiro a juros. Eu tenho dinheiro, irmão Pedro precisa. Ó, quando você tiver, você me paga. Mas quanto que eu vou pagar? O mesmo que você tomou emprestado. Ah, não, então vamos ver quanto que está o juro da poupança. Ah, você paga o juro da poupança. Se eu tenho dinheiro, eu não vou cobrar juro nenhum. Agora, não tenho dinheiro, né? Vai pegar emprestado, vai pagar o juro, porque não vai pegar da minha mão. Estão entendendo? Agora, se eu tenho dinheiro, jamais, amado, eu posso emprestar com usura. Jamais eu posso fazer do meu dinheiro um rendimento. Porque isso é agiotagem. Estão entendendo? Estão entendendo? E tem crente, amado, agiota. Tem muito crente agiota dentro das igrejas, irmão. Empresta o dinheiro a juros. Paz do Senhor, irmão, quanto você precisa? Tá assim, ó. Tá assim. Amado, o Senhor diz que essa pessoa não habitará na casa de Deus. Pode habitar em outras casas aí, sabe? Outras casas. Mas na casa de Deus, uma pessoa dessa não fica. Porque aqui dentro mesmo, né? Graças a Deus não tem nenhum agiota aqui, mas se tivesse, ia escutar o que eu estou falando. Você acha que eu ia mudar o tom? Você acha que eu ia... Não, porque aquele é... Ixi, eu não posso falar, o dízimo dele é bom. É porque ele ganha muito com a agiotagem, então eu não posso falar! Tem muito pastor assim, irmão. Sabe que o abençoado é agiota, o dízimo é bom. Eu vou falar para ele que a agiotagem é pecado, que... Não, deixa ele fazer a agiotagem dele. Não, as contas saem para pagar, eu preciso do dízimo dele. Estão entendendo? A casa de Deus, amado, é onde Deus fala. Você está no lugar onde Deus fala. Então você está na casa de Deus. Então, e eu louvo a Deus que você está aqui. Você está habitando na casa de Deus. Então, ou seja, você pode habitar na casa de Deus. E os que não podem já foram embora. Estão entendendo? Os que não podem já foram embora. Não estão aqui. Não estão mais no nosso meio. Já foram retirados. Por quê? Porque Deus diz na sua palavra bem clara que os que não procedem conforme Ele quer que seja, não habitará na sua casa. Amém? Quem deste modo procede, conforme está escrito no Salmos 15, versículos 1 ao 5, não é? Este crente, amado, esta pessoa salva, ela jamais será abalada. Aqui, ó. Quem deste modo procede, porque é desde o versículo 1 até o 5 aqui.
Tá? A palavra vem discriminando, a palavra vem destrinchando como que é que procede o verdadeiro crente em Jesus. E aí o final diz: quem deste modo procede não será jamais abalado. Eu vou ficar preocupado com o que os outros estão falando, irmão? Eu vou ficar preocupado com o que o fulano, o ciclano, meu sogro, minha sogra, minha mãe, meu pai, meu tio, minha tia, meu irmão, minha irmã, meu patrão, minha patroa. Eu vou ficar preocupado? Está entendendo? Vou nada. Vou nada. O crente que é crente, ele não cede. Ele não cede. Pastor, mas se o meu patrão... Vou entrar aqui numa situação, vai. Se o meu patrão está lá do meu lado, o telefone toca, ele olha o número, fala, atende e fala que eu não estou. Ele fala isso para mim. O que você faz? O que você faz? Então atende e fala que eu não estou. O que você faz? Todo mundo aqui já atendeu o telefone. Só pelo jeitinho que estão olhando para mim, já tinha pego o telefone, tinha atendido e falado, ele não está. Mentiu, crente. Não pode. Pastor, o que eu faço? Amado, você é crente? A hora que ele fala, atende e fala que eu não estou, a primeira coisa que ele fala, eu não minto. Você tem que falar já de cara, você tem que rebater. Porque, amado, o que destrói a mentira é a verdade. Então, a hora que ele vem com a mentira para você, você tem que fazer o quê? Rebater com a verdade. Fala, eu não minto. Você quer que eu atendo? Eu vou atender, mas eu vou falar que você está aqui. Então, atende o telefone. Fulano de tal, está. Posso falar com ele? Então, nesse momento, será impossível o senhor falar com ele. Quer deixar recado? Quer ligar mais tarde? Quer que ele retorne? Mas no momento será impossível ele lhe atender. Você não mentiu. Entendeu? Então você tem que pedir todo dia sabedoria do alto para você sair dessas ciladas que o diabo arma para você, amado. Porque o diabo ele tem prazer de armar cilada para você cair. E você é crente. E ele vai armar com os ímpios, com os incrédulos que estão ao teu redor. E se for patrão, então, aí o bicho pega. A igreja está entendendo até aqui? Então, amado, presta bem atenção na tua postura e posicionamento. Seja dentro do teu serviço, seja dentro da tua casa, o exemplo que você está dando para os teus filhos, crente não mente. Pastor, e se for com a minha mãe? O quê? Se for com a sua mãe? Uma situação lá que é ela que impõe que tem que ser daquele jeito, e ela limpou as minhas fraldas e eu tenho que obedecer. Amado, você não tem que obedecer, não. Não tem que obedecer. Você tem que honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe é totalmente diferente de obedecer. Quando o Senhor Jesus se revelou a mim, me chamou, e eu me converti, eu falei, mãe, eu respeito a senhora como mãe. Mas não vai ser tudo agora que a senhora vai falar para mim que eu vou acatar. Não vai. Porque Jesus agora está em primeiro lugar na minha vida. Jesus está em primeiro lugar na minha vida. Então assim, doeu para ela? Doeu, claro que doeu. Ela entendeu? Não sei. Só Deus sabe se ela entendeu. Porque ela não se converteu, né? Se ela tivesse se convertido, eu tenho certeza que ela teria entendido a minha posição. Mas como ela não se converteu, talvez ela não tenha entendido a minha posição. Mas Jesus, amado, olha lá. Nem Jesus cedeu. Ouça.
Nem Jesus cedeu. E as pessoas querem que nós, sabe, fique fazendo média. Então, olha, Mateus 12, 46 e 50. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora procurando falar-lhe. Quem estava do lado de fora? A mãe e os irmãos. Que irmãos? Os de sangue, filhos de Maria. Amém? Os outros filhos de Maria, irmãos de Jesus. Estavam para o lado de fora da casa. Jesus estava dentro da casa com muitas pessoas, ele estava lá ensinando, falando, e a sua mãe e seus irmãos estavam lá pedindo para falar com ele. Você acha que ele saiu correndo lá para falar com eles? E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu que lhe trouxeram o aviso: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Estão entendendo? Estão entendendo, igreja? Então, é ser radical? É ser radical. Jesus era radical. Jesus era radical, mano. E ele cedeu? Não, ele não cedeu, não. Peraí que eu já volto, deixa eu lá ver o que minha mãe quer. Não. Quem é, meus irmãos? Quem é minha mãe? Todos que fazem a vontade do meu Pai. Esses são. Então, na vida dos crentes, sabe, sempre haverá a honra e o respeito pelos pais. Porque isso é mandamento do nosso Senhor. Filho, honrar pai e mãe, respeitar pai e mãe, auxiliar pai e mãe na velhice. Mas em primeiro lugar na vida está Jesus. O Salmo 101, versículo 7 diz assim: não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, o que profere mentiras, não permanecerá ante os meus olhos. Hã? Pastor, cadê o fulano de tal lá? Pergunto para Deus. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, o que profere mentiras, não permanecerá ante os meus olhos. Usa de fraude, profere mentiras, não ficará na casa de Deus. Não ficará. Não ficará. Como eu disse, pode até ficar aí para outra casa, mas não na casa de Deus. Pode ir até para outro lugar chamado igreja. Então, uma maçã podre colocada no meio de outras maçãs boas, o que acontece? Estraga tudo? Perde tudo? Então, para não estragar toda a igreja, Deus tira a podre. Deus tira a podre, mano. Quando a maçã podre é tirada, esta não volta mais. Pastor, fulano, será que não volta? Amado, vai voltar se não é maçã podre. Se não for maçã podre, volta. Porque às vezes alguma maçã boa acaba, sabe? No decorrer do percurso, acaba indo aí por algumas conversas, alguma coisa que talvez, né, não soube digerir, não soube entender, enfim. E aí, se ela não é uma maçã podre, ela volta. Deus traz de volta. Mas se era uma maçã podre, pode esquecer que não volta mais.
Amém? Tá? E Deus tira, está tirado. Não volta mais. Jeremias 9, 5 e 6 diz assim: cada um zomba do seu próximo e não falam a verdade. Ensinam a sua língua a proferir mentiras. Cansam-se de praticar a iniquidade. Vivem no meio da falsidade. Pela falsidade recusam conhecer-me, diz o Senhor. Amado e amada de Deus, ensine a tua língua a proferir somente a verdade. Ensine os seus filhos em casa a proferirem somente a verdade. Não encoberte nada. Vou dar um conselho aqui aos irmãos desta igreja, aos oficiais desta igreja. Não escondam nada do teu pastor. Não, eu falei para o irmão fulano, mas não falou para o pastor por quê? Está com mentira dentro da igreja? Não, eu estou omitindo. É um tipo de mentira. E o pastor, amado, ouça, menos dia, mais dia ele fica sabendo das coisas. A mentira tem perna curta. Pega na curva. Então ouça. E guarde bem isso no teu coração. Se alguém aqui, amado, precisa ficar sabendo de coisas, a primeira pessoa é o pastor. Porque uma coisa que eu detesto é tititi dentro da igreja. Tititi é coisa do capeta. Não é coisa de crente. Diz que não é coisa de crente, é coisa do capeta. E não vai ficar nessa casa quem assim procede. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Ficarão aqui os verdadeiros. Falsos e mentirosos não ficarão em nosso meio. Então, amado, ouça bem. Você tem um pastor que te ama. Que não está aqui para te julgar, está aqui para te ajudar. Você tem um pastor aqui, amado, que você pode contar com ele a hora que você precisar. Quando você precisar. Para o que precisar. Se eu não puder te ajudar de alguma forma, você pode ter certeza que eu vou te ajudar com oração. Está entendendo? Mas uma coisa você coloca no teu coração. Não esconda nada de mim. Não esconda nada de mim. Não queira você resolver problemas. Não queira você acertar situações aqui dentro que você não pode acertar. Traz para o pastor, amado. O pastor está aqui para isso. Para resolver problema. Não, o pastor já tem muita coisa para se preocupar. Me poupe, amado. Se fosse assim, Deus não tinha me colocado aqui. Deus me colocou aqui porque Ele sabe que eu dou conta. Então, sabe, tem muito crente aí que fica no isolamento, vivendo a vida, sabe, dentro do casulo e querendo acertar toda a situação. Acontece situações, não, mas não vou falar para o pastor. Não, mas isso eu também não posso falar para o pastor. Não posso falar para o pastor. E você vai falar para quem então? Lá para o amigo, para a amiga de serviço que é ímpio. Não aceite o contrário do que a palavra te ensina. Vivem no meio da falsidade, pela falsidade recusam conhecer-me, diz o Senhor. Então aquele que não se dobra, aquele que não aceita a autoridade eclesiástica, aquele que não pede gabinete, não está se curvando diante de Deus. Não, porque eu vou resolver essa situação.
É mesmo? E por que não resolveu ainda? Está recusando aquilo que Deus manda dentro da sua igreja. Então, dentro da igreja tem regra. E essa regra é a verdade, não é a mentira. É a verdade. A verdade tem que ser dita, tem que ser exposta, tem que ser falada. Quando eu escondo a verdade, eu já estou mentindo. Estão entendendo? O simples fato de eu esconder o que está acontecendo é uma mentira. Olha, amado, é o que mais tem na face desta terra. Pessoas que escondem as coisas. Não sei, sabe? É uma doença do cão, do diabo. Porque ele é o pai da mentira. Ele faz essas coisas escuras e escusas. Não, porque não pode falar. Não, porque não posso falar. Não, porque ninguém pode ficar sabendo. Não, nossa, o pastor, então, meu Deus, não deixa o pastor ficar sabendo. Aí o pastor fica dizendo, nossa, quem falou pro pastor? Ainda bem que alguém falou pro pastor. Vocês estão entendendo o que Deus está falando? Pastor, você está alterado. Não estou nem um pouco alterado. Está tudo sob controle. Amém? É que eu fico irado com o capeta, irmão. Eu fico irado com o diabo. Minha vontade é socar a cara dele. Ele tenta fazer a bagunça dentro da casa de Deus, irmão. Sabe? Ele tenta colocar a patinha dele. Então nós estamos aqui nessa noite para, sabe, abrir os nossos olhos, tomar um despertar do Espírito Santo e pisar na cabeça desse capiroto que já está derrotado há mais de 2000 anos. Amém? Porque aqui é a casa de Deus, amado. Aqui é a igreja de Jesus Cristo. É Ele quem reina, é Ele quem brilha, é Ele quem nos guia, é Ele que nos dá a força, Ele nos dá o poder para vencer todo o mal. Amém. Glória a Deus. Então, ensine a sua língua a proferir somente a verdade. Jeremias 13, 25 diz, essa será a tua sorte. A porção que te será medida por mim, diz o Senhor. Pois te esqueceste de mim e confiaste em mentiras. Então muitas pessoas confiam nas mentiras dela. Elas acham que elas vão crescer pelas mentiras, que elas vão prosperar pelas mentiras, que elas vão se dar bem na vida pelas mentiras. E aí o Senhor diz assim, essa será a tua sorte, ou seja, esquenta não. Você vai receber a tua porção. Estão entendendo? Vive pela mentira, amado. Quer receber bênção? Como é que recebe bênção quem vive pela mentira? Quem vive omitindo coisas, quem vive escondendo coisas. Estão entendendo? Não vai receber bênção. Provérbios 30, versículo 6. Nada acrescentes às suas palavras para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Então se está na Bíblia, nós... Nossa, não creio, desse jeito não. Se está na Bíblia, nós... Tá. Nós não tiramos nada da Bíblia. E também não acrescentamos nada na Bíblia. O que está na Bíblia é o que vale. 1 João 2,4 diz assim, aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. Então tá dentro da igreja, tá lá, eu sou de Jesus, eu louvo a Deus, eu dou dízimo, eu amo meu irmão. Mas não faz aquilo que Deus estabelece. Sabe? Não se firma na verdade, não se entrega de fato ao Evangelho. É mentiroso. E nele não está a verdade. Então, nós temos que tomar todo esse cuidado, mano, mas todo esse cuidado. Porque o mentiroso não ficará na casa do Senhor. Amém. Pastor, e como que eu faço isso? Orando,
consagrando. Ainda bem que você está aqui, uma noite de consagração. Consagrando a sua vida ao Senhor, tendo um compromisso assíduo com a igreja. Porque a igreja é a voz de Deus, amado. Então, aqui você aprende aquilo que você precisa praticar aí fora no seu dia a dia. Então você, através da oração, sabe, da consagração, da santificação por meio da palavra, você começa a se policiar, porque nós temos uma carne que não se converte. E ela, todo momento, amado, ela está ali pronta, prontinha para dizer assim, fala isso. Não, não fala isso. E se eu der ouvidos para ela, pronto. Tropecei. Caí. Vou ser achado mentiroso. Estão entendendo? A profundidade disso, irmãos, a igreja está entendendo? Em nome de Jesus, com amor e respeito pela tua vida, não estou aqui chamando ninguém de mentiroso, estou aqui mostrando o que pode acontecer se não tomarmos o cuidado. Amém? Então nós temos que abrir os nossos olhos para a palavra e para aquilo que Deus nos ensina. 1 João 5,10 diz, aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso. Olha, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Que tremendo isso, amado. Não dar crédito ao que Deus diz é chamar Deus de mentiroso. Entendeu, irmã Fabi? Ah, Deus diz isso, 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 isso. Ah, mas eu acho que não é bem assim, não. Está chamando Deus de mentiroso. Ah, mas Deus está dizendo aqui na sua palavra que é assim, 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 assado. Ah, pastor, século 21, pastor, os tempos são outros. Não é bem assim agora. Está chamando de Deus, que Deus é mentiroso. Hebreus 6,18. Para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Deus não mente. Deus não é homem para mentir. Amém? Ele é fiel. Então Deus criou o homem, Deus criou a mulher. Vou falar de novo a respeito de homossexualismo aqui. Nós estamos indo para a reta final. Ih, reta final? Um monte aqui ainda. Deus criou o homem para ser homem, a mulher para ser... Ah, é? Tem umas aí que quer ser homem. E tem uns homens que quer ser mulher. Então imagina comigo aqui, vamos conjecturar aqui com a permissão do Senhor. Imagina Deus criando Adão. Né? Criou do barro, do pó da terra, soprou na sua narina, colocou o espírito, primeiro ser vivente na face da terra. Amém? O primeiro espírito predestinado, criado, formado pelas mãos do Senhor do pó da terra. Imagina Deus falando para Adão, Adão, quando tu tiver aí uns 8, 9 anos de idade, tu decide o que tu quer. Se você não se sentir bem aí no corpo de homem, a gente vê o que pode fazer. E aí então, Adão chega no templo e diz para o Senhor, Deus, eu não estou bem nesse corpo. Eu sinto que eu estou no corpo errado, meu Senhor. Eu era para ser menina. E Deus diz, puxa, errei. E agora? Errei. Era para ser menino e ele falou que é menina. E aí vai e cria Eva. Tira da costela de Adão.
cria Eva e fala, agora eu vou acertar. Então, agora não vai falhar. E aí Eva não gostei não. Errei de novo? Vou ter que começar a tomar uns hormônios aqui. Engrossar a voz. Pastor, mas a gente tem que aceitar, pastor. Deus não aceita. Deus não aceita. Nós respeitamos essas pessoas, mas não aceitamos o que elas fazem, como elas procedem e o que elas querem fazer com as suas vidas. Nós não aceitamos. E aliás, amados, elas não te aceitam. Elas não nos aceitam. Nós somos os homofóbicos, nós somos os preconceituosos, porque a Bíblia diz que Deus reprova. Nós reprovamos também. E nós somos os errados da história. Então, o que Deus reprova, a igreja reprova. Salmo 116, 11. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Então, amados, só Jesus pode tornar uma pessoa verdadeira. Só Jesus pode limpar o ser humano, um homem ou uma mulher, de toda mentira, para viverem a verdade. Colossenses 3:25. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Prejudicou alguém? Vai receber o troco. Maltratou alguém? Outra pessoa? Vai receber o troco. Intentou mal contra alguém? Vai receber o troco. Humilhou alguém? Vai receber o troco. Não importa quem seja, seja eu, seja você, seja o Papa, seja quem for, vai receber o troco. Entendeu? Vai receber o troco, amado. O cônjuge que não honra, que não respeita a outra parte, receberá o troco. Por quê? O outro cônjuge vai começar a não honrar? Não, Deus vai dar o troco. Estão entendendo? Isso é a justiça de Deus. Aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. Filhos que não respeitam os pais receberão o troco. Provérbios 17, versículo 4. O malfazejo atenta para o lábio iníquo. O mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. O mentiroso, amado, ele se alimenta disso, sabe? De fofoca, de tititi, sabe? De diz que me diz que. Ele ama essas coisas, então ele inclina os ouvidos para a língua maligna. Ele quer saber. Ai, me conta. Me conta. Ai, me conta logo. Está entendendo? É mentiroso. Ele quer saber de uma coisa para depois sair mentindo a situação, aumentar a situação, distorcer a situação. Então ele se alimenta de línguas malignas. A mentira é a marca do infiel, tá? Mentira é a marca do infiel, porque como o pai da mentira é o diabo, então aquele que ele tem parte com a mentira, vive na mentira, ele tem parte com Satanás. Então ele é infiel a Deus. Amém? Apocalipse 21:8 diz: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte.
É o pastor que está mandando todo mundo para o inferno? Não. É Deus que está dizendo quem é que vai. Então, esse povo aqui, mano, está dizendo que é para lá que eles vão. Pastor, a Bíblia está dizendo, mano, eu fico com a Bíblia. Ok? Não sou eu quem julga, é Deus quem julga. Mas a Bíblia está dizendo, Marcos 8,36. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então que mano, sabe, né? Pessoa que fica aí querendo tirar vantagem em tudo com a mentira. Deus é a verdade, Deus ama a verdade. Todos nós amamos a verdade, porque o Senhor nos chamou, nos resgatou para receber a sua verdade, amar a sua verdade e viver a sua verdade. Amém? Salmos 12, versículos 1 a 4 diz: Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos, desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Socorro, Senhor, porque na terra só tem mentiroso. E é a verdade, mano. A maior parte dos homens, das pessoas, são mentirosos. Quantos crentes mentirosos tem na face da terra? Crentes que estão com a Bíblia debaixo do braço e mentem. Mentem feio. Então, todos nós, como eu disse, somos tentados a mentir. E se eu não estiver totalmente firmado na palavra de Deus, amado, facilmente eu vou mentir. Facilmente eu vou mentir. Versículo 2. Falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente, pois dizem, com a língua prevaleceremos. Os lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Ó. Eu posso fazer o que eu quiser. A vida é minha. Igreja, esse tipo de atitude é do filho do diabo. Esse tipo de atitude é do filho da perdição. Provérbios 27, versículo 6. Estamos agora indo para a reta final. Aguenta aí. Leais são as feridas feitas pelo que ama. Eu estou aqui amando a tua vida. E se algum dia eu gerei em você alguma ferida, foi pelo amor de Cristo que está em mim, pela tua vida. Está entendendo? Porque quem ama, amado, fala a verdade. Quem ama fala a verdade. Não, sabe, não fica com rodeios, não fica com falsidade, não fica com lisonjas. Não. Pá! Fala a verdade. Então, leais são as feridas feitas pelo que ama. Porém, os beijos de quem odeia, esses são enganosos. Esses são enganosos, amado. Cuidado com os beijos de pessoas que te odeiam. Cuidado. São beijos enganosos. Quanto desses eu já recebi? Pastor, perdeu a conta? Quantos desse tipo de beijo? Beijo enganoso. Ô, pastor, eu te amo. Tapinha nas costas. Cadê? Mentiroso. Não fica na casa de Deus. Não fica na casa do Senhor. Porque a verdade não lhe cabe, a verdade não lhe entra. Ele vive a mentira. É mentiroso. Então, mentiroso até o beijo é enganoso. Provérbio 19, 22. O que torna agradável o homem é a sua misericórdia. O pobre é preferível ao mentiroso. Olha o que a Bíblia diz, mano. Tem muito mais valor um pobre, sincero e honesto do que um rico, poderoso, mas mentiroso. Tem muito mais valor. A Bíblia diz isso. Olha, o que torna agradável o homem é a sua misericórdia. O pobre é preferível do que o mentiroso. Efésios 4, 29 e 25. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação,
conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Efésios 4:30, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Versículo 15, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. Salmos 15, versículos 1 a 5, e nós vamos encerrar esta noite de consagração. A mensagem da noite de consagração. Repetindo aquilo que nós já lemos. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Versículo 2. O que vive com integridade e pratica justiça e de coração fala a verdade. Versículo 3. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Versículo 4. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra os que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. Versículo 5. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Amado, vou só fazer um adendo aqui. Olha aqui. Não aceita suborno contra o inocente. Se a gente falar de política, inocente é o povo que paga o seu imposto corretamente. E está lá. Pelo que a gente vê, a maioria aceitando suborno. A maioria aceitando o suborno. Dando os seus jeitinhos para ser beneficiado. Vão ser abalados. Porque só não vai ser abalado aquele que vive com integridade. Assim seja, porque assim disse o Senhor nesta noite. Glória a Deus! Senhor Jesus Cristo, Deus amado e bendito, a Tua palavra foi semeada, Pai. Aquilo que o Senhor trouxe ao meu coração, aquilo que o Senhor me mostrou, confirmou, foi trazido à Tua igreja, aos Teus filhos, para que sejamos, Senhor, cristãos verdadeiros, cristãos que de fato honram o Teu nome, honram o Evangelho, que não se envergonham do Evangelho de Cristo, que não anulam a graça de Deus, pelo contrário, permanecem firmes, fiéis e leais ao Teu Evangelho, Senhor. Por isso eu Te agradeço, Jesus, por aqueles que estiveram aqui nesta noite, aqueles que não puderam de fato estar, Senhor. Jesus, que o Senhor mova, Pai, em favor dessas vidas, para que elas possam estar com mais frequência envolvidas com a Tua casa. E aqueles que não vieram, Senhor, por não valorizar, Senhor, esta noite, por não valorizar a Tua palavra, são as Tuas ovelhas, Senhor, e eu coloco nas Tuas mãos. Tu falaste comigo claramente, Deus, que elas são Tuas. São as Tuas ovelhas. Foi o Senhor quem as trouxe para este aprisco. Foi o Senhor quem as plantou aqui. E é o Senhor quem as apacenta com a justiça. Portanto, Senhor, eu oro sim, por cada ovelha plantada neste aprisco, entregando nas Tuas mãos, Pai, para que seja feita a Tua vontade. Porque eu creio, Deus, que nós estamos aqui como Tua casa. Creio que nós estamos aqui, Senhor, como pessoas verdadeiras e não mentirosas. Nós estamos aqui como pessoas, ó Deus, que querem de fato viver a Tua palavra,
viver a tua graça, crescendo a cada dia na maturidade, neste envolvimento com a tua obra, Senhor. E assim nós terminamos, Jesus, esta noite maravilhosa que o Senhor nos proporcionou, com esta palavra bendita, abençoada e poderosa, que veio de encontro ao nosso espírito, para nos alertar sobre o perigo, para nos alertar a respeito de condutas erradas, de posturas erradas, porque Tu és fogo consumidor. Tu és fogo consumidor. Tu és o Deus que nos consome. Tu és o Deus que nos exorta. Tu és o Deus que abre os nossos olhos para que vejamos além daquilo que está diante de nós. Por isso, Pai, muito obrigado, Deus, por esta noite maravilhosa em Tua casa. Obrigado por esta palavra, Senhor, de poder, que veio do trono da Sua graça ao nosso espírito. Somos a Tua igreja. Temos uma identidade, Senhor. Temos uma identidade. A identidade bíblica. Vivemos pelas regras bíblicas. Não aceitamos, Senhor, o jeitinho do homem. Não aceitamos, Senhor. Não aprovamos, Senhor, aquilo que o Senhor reprova. O que o Senhor reprova, nós reprovamos. O que o Senhor condena, nós condenamos. Não há comunhão entre a luz e as trevas. Não há comunhão entre a luz e as trevas. Somos luz neste mundo. Por isso temos prazer de andar com a luz. Temos prazer de estar com a luz e não com as trevas. Assim, Deus, te louvamos nesta hora, exaltando o Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Toda a igreja diga amém, amém e amém.